Olá, estamos de volta. Eu, Calil Garcia. Eu, Cris Madruga. E eu, Fabi Yamamoto. E nós somos a equipe do podcast Vivelecendo, que é o podcast que busca dar mais vida para os seus Dias. Não é dias, tá? É só pra avisar. O podcast que busca dar mais vida para os seus anos. Volta. Você deu até um momento de tilt em mim, assim, que eu fiquei tipo, será que é isso mesmo? Não é. Não. Vai ter mais chances aí. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ele é professor de educação física formado pela Uniban, então agora já dá pra gente saber mais ou menos qual vai ser o assunto de hoje. Especialista em atividade física e saúde pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. Bacharel em gerontologia pela USP também. Professor do curso de especialização em geriatria pela IEFAP de Maringá. Personal trainer mais 50 e criador da Gerociência, dessa canequinha muito legal que a gente ganhou aqui, depois a gente mostra um pouquinho melhor. Ele é o Thiago Costa Florentino. Aê! Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, pessoal. Você já participou de podcast alguma vez? Ainda não. Então é a primeira vez. Ótimo. Vamos lá. Muito bom. A gente é meio doido, mas a gente é legal. Tá bom? Tá lindo. Eu também sou doido. Né? Tá em casa, gente. Tá em casa. Thiago, a gente trocou uma ideia, conversou um pouquinho a respeito da sua formação e tudo mais, né? A gente queria que você contasse um pouco de como você chegou nessa atuação sua com esse público específico. Porque quando a gente pensa em professor de educação física e tudo mais, a gente pensa em academia. Em jovens. Em jovens, em escola. Pessoas, exatamente. Né? Ninguém para pensar no idoso nessa história toda, né? E na importância da educação física para o público 50+, para os idosos. Então, é isso. Como que você chegou lá? Como que você foi atuar com esse público que é tão específico do específico para a educação física? Exato. Olha, foi uma sensação muito legal. Então, vamos lá. Tudo começa quando estou na educação física, querendo descobrir o que é educação física. E, por outro lado, eu estava vendo que, assim, meu avô ficando doente, minha família toda, não, vamos só seguir a opinião do médico. Eu falei assim, e agora? Eu olho para o meu avô, ele começa a ter todos os seus declínios cognitivos, físicos, motores, e eu falei, né, bate aquele, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Porque a educação física é muito abrangente. Até que ele acabou, infelizmente, falecendo. Eu falei assim, poxa, o que eu não fiz em vida por ele, eu vou fazer pelos demais. E aí comecei a ficar com aquele... parece que é um pensamento de culpa, né? É um sentimento meio estranho falar isso, mas é o que aconteceu. Eu falei, poxa, eu vi meu avô falecer quase na minha frente e eu não fiz nada por ele. Então, o que eu posso fazer? Eu vou mudar a vida dessas pessoas. Comecei a trabalhar na USP como professor convidado no grupo de prevenção de quedas do Dr. Egídio. E aí, graças a uma professora, falou assim, não, você tem potencial para trabalhar com idoso. Só que no meu eu não estava ainda essa vocação toda. Eu falei, tá, trabalhar com idoso é fácil. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Aí eu falei assim, bom, vamos ver o que vai dar, né? Vamos experimentar esse público. E aí fui, até que um dia ela chega para mim e fala assim, olha, Thiago, você vai trabalhar com idosos que caíram. Eu falei, e agora? Eu vejo uma cena de fragilidade na família, vejo idosos caindo na minha frente, o que todo mundo tem estigmas, aquele idoso frágil. Eu falei, não sei, que medo, né? Dá aquele insegurança. Comecei a trabalhar, fiquei um período lá. Eu falei, chega, já trabalhei com idosos, já tive a experiência. Tá. Quando eu terminei minha especialização, eu recebi um outro convite para ir trabalhar com idosos, com osteoporose. Ou seja, mais um fator de risco, mais uma doença crônica aparecendo aí. Eu falei, meu Deus, só está aparecendo
entre aspas, bem grande, pessoal, problemas. Enquanto todo mundo exclui, eu incluía. Mas aqui também, no primeiro momento que você foi trabalhar no grupo de prevenção de quedas, era dentro de um hospital, né? Dentro de um hospital. No hospital ninguém vai pensar em fazer promoção da saúde. Ninguém. Vai Já pensar é mais... muito diferente, né? Um ambiente que geralmente a gente trabalha não com prevenção, mas a gente trabalha muito enxugando gelo, né? Que é o que a gente Exatamente. brinca. Você vai, estabiliza a pessoa e a pessoa volta para casa para ter os cuidados, né? Preciso. Tiago, eu vou te perguntar uma outra coisa. Você trouxe essa questão da fragilidade, né? Eu vi a fragilidade no meu avô. Depois, no hospital, eu estava trabalhando com pessoas frágeis. O que é uma pessoa idosa frágil? Por que a gente associa... Todo idoso é frágil do ponto de vista do educador físico, do ponto de vista muscular? Como que é essa questão? É uma colocação bem legal. A sociedade preconiza como todo mundo frágil. Tanto é que quando você vai num estacionamento, qual que é a primeira coisa que você vê? É um idoso com uma bengala, arcado. Isso é o pior estigma que você pode imaginar de fragilidade. Nas vagas, né? Nas As vagas. preferenciais. E aí É verdade, né? você fala assim, pô, mas se a sociedade coloca isso, então o que seria a fragilidade? A fragilidade é muito maior do que a gente imagina. A fragilidade está relacionado tanto à cognição, está relacionado principalmente a alterações no músculo, porque a gente sabe que a gente vai perder no músculo. Claro que Com o passar do tempo. com o vai passar do tendo- tempo. E aí vem a sarcopenia, né? A famosa sarcopenia. Só que calma aí, a gente está falando com leigo aqui. Vamos O lá, que é vamos lá. sarcopenia? A galera já vai ficar em choque. Sarcopenia, que doença é Uma essa? pessoa mais obesa pode ser sarcopênica? pode. Então vamos lá, o que é sarcopenia? Até nós, aqui, a gente pode... Não, vou te desanimar um pouquinho. Até nós. Se a gente tem uma perda progressiva de massa muscular, ou seja, ou por doença, ou por falta de atividade física, é considerado uma sarcopenia. Tá? Então... Maravilha. Você conseguiu definir muito bem, muito rápido, porque sarcopenia é um negócio muito difícil de e definir. chato, né? Muito bom. E aí você pensa na sarcopenia só como um problema associado ao envelhecimento. Eu vou pegar uma situação, uma pessoa que tem câncer, que tem uma redução de massa muscular, ela tem uma caquexia, que também é uma sarcopenia devido à doença. Então, a sarcopenia ela não é só um problema do idoso, não é só envelheci, ganhei de brinde quando eu completei 60 anos, está aqui o certificado, você é sarcopênico. É que a gente pensa muito nisso, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, né? O indivíduo vai envelhecendo, a gente acha que a pessoa vai ganhando várias fichinhas. Aqui, ó, frágil, com déficit de memória, cabelo branco, Exato. Audição ruim. Visão ruim. A gente tem essa associação bengala, né? Quem sabe uma cadeira de rodas, uma fralda. A gente tem ainda essa associação muito forte, né? Que o envelhecimento ele traz com ele todas essas características que a gente hoje, pelos estudos e pela nossa evolução mesmo da saúde e tal, a gente já entendeu que não, que isso não é uma verdade absoluta, que na verdade... E aí vai até uma pergunta que eu quero te fazer, Tiago. Então, assim, a sarcopenia no envelhecimento normal, né, o envelhecimento saudável, a sarcopenia, ela é meio que sempre ligada ao envelhecimento? Então, eu vou envelhecer e vou virar sarcopênico? Ou não? Existe uma possibilidade de eu fazer o envelhecimento e não ter perda de massa muscular? Você consegue reverter essa sarcopenia. Aí entra a educação física. Né? Chegou a minha hora. Tá vendo, gente? Isso tudo que a gente tá fazendo aqui, que não foi nem ensaiado, nem Não nada. foi. Não tem como ensaiar. Mas tudo isso que a gente tá fazendo aqui é só pra mostrar o porquê que a gente insiste nessa questão de que prática de exercício físico é importante para o nosso envelhecimento como ser humano. Não é pra você ficar fortão, não é pra você ficar, enfim, Bombadão, não é pra né? você Maromba. sair lutando com o popó por aí, em 36 não. segundos. Não é pra isso. É pra evitar que aconteça esse tipo de coisa, certo? E para você envelhecer bem, né? Envelhecer o bem com envelhecimento qualidade. ativo, né? É aquele envelhecimento que ele traz consigo mais qualidade. E aí você comentou um conceito que é muito legal.
Hoje a gente olha envelhecimento ativo, né? Todo mundo pensa, envelhecimento ativo só está relacionado à atividade física. Não. É a sua participação social. Maravilha. É seu lado afetivo, se ele tem um relacionamento, qual que é a sua rede de suporte. Tudo está relacionado e não está ligado diretamente àquele conceito assim, então quer dizer que o meu avô, meu pai, se ele faz atividade física, ele está no envelhecimento ativo? Ele faz parte, mas não é só isso. É um mundo muito grande esse assunto. É que o exercício físico, né, Thiago, ele por si, a depender do exercício que você faz, ele traz essa questão social também. Para você praticar um exercício, você tem que sair de casa, você vai encontrar pessoas, você pode formar um núcleo de amigos. O exercício físico pode ser uma aula de dança, né, pode ser uma corrida, enfim, coisas que trazem também a possibilidade de proporcionam um envelhecimento mais ativo até na questão social, de rede de apoio, de um psique mais saudável. Então, acho que o exercício físico ele vai aquém do exercício puro, né, do músculo. Ele pode também dar suporte para outras questões. E é um grande problema, é que assim, quando a gente envelhece, todo mundo fala, qual que é o melhor exercício para minha mãe que já está idosa? A receitinha do bolo. Não tem. Eu vou sempre falar para vocês, exercício de força. Tá? Pelo meu porte atlético, assim, bem. Né? Eu tenho músculos enrustidos. Mas, assim, treinamento de força é o mais recomendado para a população idosa. E aí, o que é? Mas eu não gosto de academia, eu quero fazer natação. Posso estar fazendo? Pode, perfeito. O importante é estar mexer nesse corpo, não ficar parado. Sedentário. Esse exercício de força é musculação. Principalmente. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Tem algum esporte que o idoso não poderia fazer? Eu vou levar bronca. Ginástica artística talvez não seja bom, né? Talvez escarpado assim. Mas você sabe que para impacto é bom, né? É bom. Principalmente para suas articulações, né? Articulações, formação óssea, excelente. Eu não indicaria, eu e o Thiago, CrossFit. Eu imaginei que ia ser isso. Ou boxe. Eu imaginei que ia ver ou boxe ou crossfit. Mas aí eu pensei, ele não vai fazer um boxe daquele de arregaçar você inteiro e você ter, sei lá, uma... Mas eu acho que a questão, por exemplo, do boxe, são técnicas. Você não vai na força. Você vai, talvez, no jeito, né? Na posição. No preparo, né? Na postura. Porque é isso. O esporte, ele te dá, né, um treino, não só o aumento do músculo, mas melhora essa postura, o equilíbrio. Eu acho que esse é o conjunto que é o legal da atividade física. E o fator social também. Fator social, com certeza. Porque, por mais que tenha esse viés assim, esporte é alto rendimento e atividade física é uma atividade mais de lazer. Mas o esporte ainda tem um contexto social. O esporte traz a pessoa. A gente vê as Olimpíadas. Quantas pessoas praticam aquele esporte? Eu sei que é de alta intensidade, alto rendimento. Alto rendimento, mas você vê a quantidade de pessoas que estão ali buscando o seu melhor. É isso o importante do esporte. Deixa eu voltar no CrossFit, porque o povo vai querer saber qual o conceito do porquê que não o CrossFit. Agora você vai ser processado. Né? Do meu ponto de vista, o CrossFit eu acho ele muito intenso, né? Ele é muito... Como tem muita explosão, eu acho que para o idoso, por mais que a gente consiga adaptar algumas coisinhas, mas eu acho que ainda é muito... É muita repetição, né? Muito impacto direto. O risco de lesão, nesse sentido, que você acha que aumentaria um risco de lesão num idoso, e aí por isso que você descartaria eu acredito que sim, Fabinho. Eu acho que, por ser uma coisa de explosão, eu acho que, por mais que... Volto a falar da sarcopenia. Estudos falam que você tem que
ter um trabalho de impacto para ter a manutenção da massa muscular. Mas esse tipo de exercício não... Eu vou ser meio advogada ali do lado contrário, tá? Tá. Eu faço crossfit. Eu fazia crossfit, eu era crossfiteiro. Não, fui uma vez, gente, saí com tanta dor de lá, mas tanta dor. Aí você fiquei queria ser tomando- advogada do diabo. Não, mas o que eu ia comentar duas coisas. Eu acho que o CrossFit ele tem essa questão até pro jovem. Como eu disse, eu fiz uma vez, gente. Eu saí com muita dor. Eu fiquei uma semana com dor, tomando. acamada depois. Quase isso. Mas eu acho que tem essa coisa de você saber para quem você tá dando o exercício, né? E o que a pessoa consegue. E quando a gente fala de uma pessoa idosa, a gente fala de uma trajetória, né? Então, dentro dessa trajetória, se a pessoa ela sempre praticou, então, eu pratico desde os meus 20 anos. Nos 60, ela já vai ter o domínio sobre aquele exercício. Então, talvez o impacto, né, não seja... Ou talvez tenha que fazer alguma adaptação do exercício, enfim. Eu acho que é muito... Entra naquela coisa, né? O que pode, o que não pode. Depende. Depende da trajetória, depende de como tá, depende do que tá fazendo. Porque eu já vi idoso fazendo malabares, assim, que Sim, eu eu não fazia consigo. crossfit com um homem que tinha 63. Acho que ele tinha 63 anos. E assim, ele me colocava no chinelo, ele subia naquela corda lá, ele corria várias voltas e era um negócio assim, absurdo mesmo. Assim, o cara... Aí ele olhava para você e falava, cansou? Ele falava assim, segue o idoso. Segue o idoso. Não é idoso, pessoa idosa. Exatamente. Não, mas isso era o que ele falava. Ele tinha lugar de fala. Mas acho que é mais ou menos isso, assim, a gente pensar que depende da trajetória, depende do que é. Enfim, Sim. talvez caiba, né? Talvez essa nova geração, que a gente tá com uma geração de crossfiteiros. É. Né? O que tem de gente praticando Calhou, ele crossfit. desistiu. Eu desisti mas porque ele- eu fiquei lesionado. E talvez essa nova geração é uma geração que vai ser as pessoas idosas praticando crossfit, né? Nessa Exatamente. nova geração. É verdade. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Cenas Aí- do próximo capítulo. O Thiago vai estar lá, exatamente. dando Não, crossfit. Só o pneu, vai. Só mais 150 repetições, vai. Dona Angelina, vamos. Dona Valentina. É verdade. Seu Enzo. Ai, meu Deus Vai do ser céu, muito bom, doideira. muito Não, vai ser bom. muito bom mesmo. Mas enfim, né? Você tinha falado uma coisa A gente tava falando da academia e tudo mais. E aí eu tava com uma dúvida ontem à noite, assim, pensando. Na academia, qual tipo de adaptação que você indicaria, ou tipo de busca de profissional que um idoso que quer praticar esporte deveria se preocupar? Porque eu acho que não é simples ele simplesmente ele ir pra academia e começar a fazer as repetições, simplesmente. Então, existe uma forma diferente de que essa pessoa deve procurar, alguma coisa Olha. mais específica? Conselho de regional, né, vai me cortar a cabeça. Primeiro, eu acho que teria que mudar a cabeça dos profissionais. Que por mais que a gente tá vendo que a população está envelhecendo, tá tendo cada vez mais idosos, cada vez mais assim programas, ainda os profissionais não estão preparados para atender esse público. Mas não é só da educação física, Thiago. do A gente mundo, é da né? área da saúde, né? Somos fonos e tal. E a gente atua com outros profissionais de outras áreas e a gente vê como as pessoas ainda não estão direcionando o cuidado para esse público que não para de aumentar. Então, eu acho que é uma mudança realmente até por isso que a gente está fazendo, né? O Vivelecendo, é justamente com esse intuito de falar, gente, tá aumentando muito. Né? A gente precisa ter esse olhar, porque eu imagino que o professor de educação física vai trabalhar com criança, né? Ou vai para academia, né? Trabalhar com jovem que quer ficar com o corpo bonitão, tal. E para um idoso o olhar deve ser diferenciado mesmo. É como muito calhou. enfoque na hipertrofia, né? Isso. E aí enfoque, para o assim. idoso você vai ter uma osteoporose associada, talvez você tenha alguma questão, né, Crônica. de, sei lá, de vida. A pessoa fraturou quando tinha não sei quantos anos determinada parte do corpo, então o olhar tem que ser direcionado. E acho que ainda não tem isso, né? E você falou um negócio legal. Ainda falta esse olhar humano, né, para o idoso. Hoje, em alguns lugares, colocam o idoso assim. Vamos lá, seu Paulo, vamos treinar. Coloca o idoso lá no fundo, lá na esteira, para não aparecer muito, tipo, bem na escada de emergência, para não...
não fica muito na vista, assim. Então, por que isso? E às vezes inibe até essa pessoa de ir para esse Inibe. lugar, porque Não, não, a não é bem academia, quista. a academia não é um lugar onde você vai encontrar idosos. Não é comum, né? Não encontra. Você não encontra. Primeiro porque não é um ambiente que você sente que está preparado para te receber, para fazer uma série de exercícios. E não se sentiria confortável. Você vai encontrar vários, né, adeptos do whey protein ali, né? Todo... Ou até das agulhinhas, né? Exatamente. Deixa Né? esses caras lá quietos. Mas assim, é verdade. E o horário que eles iam, geralmente, era um horário assim, tipo, 10 da manhã, você até via um idoso, meio-dia, 2 da tarde. Só que agora os herdeiros estão todos nesses horários e até eles não estão indo mais. Então, mas é verdade. Assim, eu tenho reparado que antes, quando eu ia pra academia num horário X, assim, ao longo do dia, em férias e tal, eu via mais idosos. Agora eu tô vendo cada vez menos, sabe? Mas acho que é por conta até do home office. As pessoas, Pode elas ser. têm mais, elas conseguem, Flexibilidade né, de horário. flexibilizar o horário. E aí os idosos vão embora da academia, porque não quer. É intimidador, né? Intimidador. E tem uma coisa que não é atrativo. Por quê? Falta ainda esse profissional chegar e falar assim, não, vamos lá, seu Paulo, vamos treinar, vamos fazer exercício. Você motivar o aluno. Uhum. E aí ele chega na academia. Algumas academias têm aquele sistema de botão. Aperta o botão e nada. É. Aí quando é uma paniquete da vida, aparece assim, opa, tô aqui na área. Então tá na hora das academias criarem essa visão, assim, olhar para o idoso não só como um produto, e sim como um cliente, e sim como uma pessoa que está consumindo esse produto. Uhum. Hoje tem academia assim, fantásticas, tem programas 50 mais, masters, mas será que esses profissionais realmente estão capacitados? Essa é uma pergunta que eu sempre fico encucado, porque eu logo não vou estar aqui. E quem será que vai estar me substituindo? É verdade. Né? Então, eu fico nesse pensamento, quem será que vai cuidar de mim? Exatamente. Né? E a pirâmide etária, ela vai ter uma inversão. Sim. Então, vamos ter mais idosos do que jovens. Já mudou, né? Já estamos nesse processo, a gente já está caminho, já. vivendo isso. E aí, essa academia ela vai continuar sendo preparada para os jovens que querem ficar com o corpo muito definido? Não está no momento da gente repensar e ter umas adaptações e ter esse espaço mesmo para a gente pensar no nosso bem-estar e a gente ter um envelhecimento muito mais saudável, muito mais ativo? Então, é uma reflexão que vale super a pena e que a gente tem que começar a pensar nas mudanças. Sim. E não pensar, daqui 10 anos. Não, tem que começar Agora. a pensar hoje. Sim. É para que 10 anos tudo Sim. esteja pronto, a mudança ela tem que partir de algum momento, né? Acho que nunca vai estar pronto, né? Porque a gente está sempre em constante mudança, mas eu concordo, assim, quanto antes, para ontem, na verdade. Né? E aí era outra coisa que eu ia perguntar. A gente fala muito, o exercício físico, né, durante o processo de envelhecimento, ou com a pessoa idosa e tudo mais. O exercício físico, na verdade, é o que a gente fala aqui. O envelhecimento ele é um processo. Dentro desse processo, acho que o exercício físico ele tinha que contemplar todas as fases de vida de uma pessoa. Né? Que a gente às vezes, não, agora eu sou jovem, eu não preciso. Aí fica lá sedentário o dia inteiro deitado, assistindo série, né? E como isso pode ter impacto. Dá pra continuar? Dá. Tá bom. Como que essa. Como que isso vai ter impacto na nossa vida, né? No sentido realmente de a gente não ter esse cuidado durante esse processo. E não só o exercício físico, como hábitos também. Né? Hábitos como uso ou bebidas em excesso, alimentos que não são, às vezes, tão saudáveis, fumar, enfim, tudo isso acho que tem impacto durante esse processo e também deve ter impacto no corpo. Com certeza. É efeito cascata. O que você está fazendo hoje aqui, no futuro você vai colher perfeito. Se você usa drogas, álcool, medicamentos que você não necessariamente teria que usar, no seu futuro você pode desenvolver um problema cardiovascular, uma insuficiência hepática.
E aí você fala assim, nossa, por que eu não mudei lá atrás? Será que agora é tarde? Mas ainda dá tempo, pode ficar tranquilo, o pessoal que está nos assistindo pode mudar, ainda dá tempo. Sim. Se você estiver fumando, aproveita para apagar o cigarro. Apaga. Ou termina ele rapidinho. O último, gente. Saideira, hein? Pendrive também, gente, que a nova geração é pendrive. O pendrive. Nossa, aquele pendrive. No futuro a gente vai ter novos problemas para Vamos. lidar, né? E como teremos? O bom é que o ser humano nunca para de criar um novo problema. Nunca. Assim, muito bom, parece que muito bom. adora ter um problema, Exato, né? a gente tem que ter uma motivação. O que eu vou fazer hoje? Vou fazer um problema novo. Com certeza, nossa senhora. E é isso mesmo. Acho que quando a gente pensou em criar esse podcast, a gente estava falando sobre educação e saúde. E a ideia da educação e saúde é justamente você conseguir desenvolver o raciocínio do que você precisa fazer na sua vida para que lá na frente você não olhe para trás e fale, nossa, por que eu não fiz algo lá atrás? Sabe? É algo que a gente tem que ter isso em mente, de que é um processo. E durante o processo, você pode fazer manobras. Você pode exagerar aqui ou ali, mas tenta compensar um pouquinho, sabe? Faz academia, vai. Me ajuda, né? Eu acho que Corridinha, é a bloco de questão salada da com droga. escolha. Porque o que mais nos angustia é pensar que as pessoas não pensam no envelhecimento. Então, eu estou tendo as minhas atitudes agora, mas eu não penso que isso vai me gerar uma consequência. Então, a ideia do podcast é que a gente pare para as pessoas refletirem. E o que você está agindo hoje, você vai estar mais consciente, você vai ter escolhas, você está com a decisão na sua mão. Se eu quero fazer uma mudança para, num futuro, ter um envelhecimento melhor, ou se não, eu vou continuar os meus hábitos hoje e vou colher aquilo de acordo com o que eu estou fazendo hoje. Então, acho que você ter a informação é um primeiro passo. Que aí, depois, você vai trabalhar para fazer as mudanças. Inclusive, nós aqui fizemos algumas resoluções para esse ano de 2024. Vamos depois lá. a gente pode conversar sobre isso. O que a gente está conseguindo, o que a gente não está conseguindo. Exatamente. Mas e se, agora pensando naquela pessoa que ela realmente está indisposta a sair de casa para praticar um esporte, alguma coisa do tipo, ou um tipo de atividade física, né? Pensando na física só. Em casa, qual o benefício de realização desses exercícios? Porque muita gente, incluo meus padrinhos disso, meu padrinho, minha madrinha. Eu dei um tênis pra minha madrinha de aniversário com uma sola branca para poder saber se ela estava fazendo exercício. Olha, que estratégia boa! Não é uma boa estratégia? Gostei, Tá branca ainda. Gostei, vou anotar essa. O ruim é que você contou depois, né? Eu contei logo a família inteira já falou, a sola é branca para saber se tá fazendo. Eu falei, então... E aí fica aquela coisa, eu não queria ir até tal lugar para fazer. Eu falei, não, faz em casa, é importante. Então, por favor, diga qual é o benefício de fazer. Existe benefício em fazer? Muitos mesmo. Só que, quando a gente fala em fazer em casa, eu acho que acaba ficando uma coisa muito triste, né? Você não tem a convivência de outras pessoas, né? A gente já passou tanto tempo num período aí atrás. Por que a gente não sai? Vai conhecer outras pessoas, outros lugares. Mas, Thiago, eu não tenho motivação, eu não gosto, eu queria fazer tudo tem que ter um começo. Né? Eu falo isso sempre. Tem que ter aquele empurrão, assim. Chama a vizinha, vai passear com o cachorro, com o neto. Mas eu não gosto. Você já está fazendo alguma coisa. Vai andar no shopping, eu sempre falo, vai no shopping. Vai no shopping. Dá uma andada né? no shopping, vai na loja. Só que tem um agravante. Quando a gente passa... O bolso. É esse também. Tá toda aposentadoria. Né? Quando a gente passeia no shopping, a gente pode considerar como uma atividade física, mas ela não é uma atividade física de gasto assim muito maior. É aquele caminhada que você parece que está indo por obrigação. Então, tem uma certa diferença. Né? Você fazer uma atividade mais intensa é aquela caminhada que você fala assim... Sente aquele cansaço e que você acaba e você fala assim, nossa, valeu a pena. No shopping você não consegue. Você só gasta. Para uma pessoa que não sai de casa, isso Já é um começo. Já é o começo. Né? É o importante, né? Iniciar de algum lugar, né? E fazer exercício em casa, eu acho que também vale a pena. Vale. Lógico que não tem o social, mas a questão da musculatura, pelo menos, dá uma compensada. Né? Dá. Mas o grande problema também é o seguinte, quem é que vai estar te corrigindo?
É. Né? A não ser que você tenha um instrutor, Aí né? o que você tem, assim, um acompanhamento... eu vou fazer via celular, eu estou acompanhando aqui. Legal. Mas tem um monte de programa, canais que ensinam. Eu fico um pouco preocupado com isso. Porque é muito legal. Tá mexendo o corpo, ok. Mas e se tiver alguma lesão? E se tiver algum problema de saúde que não foi detectado? Porque todo mundo acha que fazer exercício é para todos, independente de qualquer faixa etária. A gente tem que conhecer o nosso corpo. O que eu faço pode ser diferente de você, de você, de você e de vocês de casa. Sim. Eu estou aqui pensando, né, a depender até do programa que você pegue para um exercício físico, pode gerar até uma frustração. Pode. Né? Porque às vezes é um programa mais intenso. Você vai fazer, você não consegue fazer nem 5 minutos, você se sente mal, acha que não consegue e para. Né? Além de continuar, além de ser um incentivo, passa a ser uma frustração. É verdade. Né? Porque os programas, eles não são, né, definidos para determinada pessoa. É um programa geralzão. Exato, né? ele é geralzão. Você até coloca a sua idade lá, mas ele vai pensar em cálculo de peso. Ou de repetições. Ele não Sim. pensa em... Não tem pensa como. na pessoa. Exato. Uma máquina dificilmente pensa na pessoa, né? Logo, Mas- quem Logo vai sabe, ter, né? né? Vai ter. Mas você é personal trainer 50 mais. Como que 50. funciona isso? Eu atendo tanto em casa, como clínicas, academias, justamente gente que quer mudar o seu estilo de vida. Eu não quero ver de novo aquela cena que eu vi lá atrás, em 2009, quando eu vi meu avô que morava atrás do Parque Ibirapuera e não levantava para fazer uma caminhada. Muitas vezes tem até uma questão psicológica também, né? Psicológica, Não, a dele emocional. Era só sedentarismo. Não, sedentarismo total. Eu vou puxar outra coisa, Thiago. Você comentou no começo que você trabalhou no HU, né? Com pacientes que tinham tido... Acho que eles caíram, né? Caíram. Então, depois você fez todo um trabalho pós... então, uma intervenção após, né? Acontecer, após o idoso cair. Queria saber como que é, né? Ou se tem alguns estudos que mostram como que funciona a queda no idoso, se é algo recorrente, qual que é a importância do exercício físico, até para diminuir isso. Né? E outra coisa, eu já vi que existe até treinamentos para queda mais segura. Desconheço. Cair, você, ao invés de bater a cabeça, coloca o bracinho. Isso, Mas e aí, como que funciona essa questão de queda com o idoso? Assim? É recorrente? A queda ainda é aquele problema, mais um problema da sociedade que está envelhecendo. Então, hoje é um dos principais fatores de risco, né, de mortalidade, de morbidade, ou seja, é extremamente importante. E o exercício ajuda a reverter e até prevenir essas quedas. Mas, Thiago, então assim, eu comecei a fazer academia hoje, saí daqui, acabei de assistir o podcast, me matriculei, não caio mais. Não é bem assim. Não é, né? Vamos Talvez por você caia partes. até indo pra academia. Você pode cair. Com as ruas que a gente tem em São Paulo, né? Com as Infelizmente. calçadas maravilhosas. Ou até desatento, né? Uhum. E aí, o que o exercício vai fazer? Vai gerar músculo. Lembra que eu falei para vocês lá atrás da sarcopenia? Então, esse ganho de músculo ajuda na prevenção, ganho de equilíbrio, ganha de mobilidade, ou seja, para ele ir e vir. E é tudo. Né? Se eu pudesse, eu falaria que exercício, entre aspas, é uma droga boa. Por quê? Ela ajuda a melhorar tudo. Depressão. Mas você falou em depressão, a gente está falando em quedas. Sim, idosos que são caidores tendem a ser mais depressivos. Idosos que são mais isolados, eles tendem a ficar mais em casa. Então, vai somando esses fatores. Olha a quantidade de pecinhas, né, de quebra-cabeça que a gente está tendo que resulta na queda. Até o clima. A gente fala assim, clima se está escuro,
se está chovendo, Se o chão tá molhado, se o chão está né? molhado. A gente teve uma senhora que veio aqui, a dona Marli, que Dona Marli. ela tinha tido também, né? Tem um histórico de quedas e tal. E ela comentou da importância de muitas vezes os netos estão em casa, né? Deixa as coisas jogadas no chão. Não, ali ela tem aquele espaço como dela, né? Então, muitas vezes, se ela não espera que aquilo esteja no chão, pode ser um fator de risco para ela cair. Então, como todo mundo teve que se mobilizar para, não, ó, em casa a gente chega, coloca os chinelos do lado, o brinquedo não pode ficar jogado, porque realmente, mesmo aquela pessoa, né, que pratica exercício, que tem ali, que é mais ativa e tudo mais, que anda sem dificuldade, sem auxílio, ela vai ter uma fragilidade maior, ela tem um risco maior de queda, até pela questão realmente do equilíbrio, do reflexo. E aí são fatores que estão além do corpo, né? Da questão Físico, da força muscular, da precisão dos passos, e sim a questão do ambiente. O ambiental também é uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, Sim. não é porque faz uma academia Que está isento de tudo. cair. A gente não pode esquecer. Na verdade, a junção das coisas vão prevenindo esses acidentes domésticos, né? Ou até na rua, enfim. E cá entre nós, todo mundo adora colocar um tapete em casa, né? Que é o maior vilão da pessoa idosa, o tapete, né? Então, E uma avó adora ter vários tapetes vai. na sala, tapete na sala com uma mesinha de centro, o cachorro sentado, não sei o que. aí você olha e você fala assim, vó, vamos tirar esse tapete. Não, esse não. Ah, e esse? Não, esse não. Tem tapete tá no banheiro. Eu tenho no banheiro. Ah, beleza. Não, e os sapatos, né? Com aquele solado liso. É uma delícia, né? Só foi. É isso mesmo. Tem orientação para sapatos? Tipos de sapatos? Desde que tenha aquela parte de borracha, sabe? Aham. Não Que vou tem uma aderência uma maior. aderência maior para justamente quando pisar. Claro, não vai colocar aquele sapato com umas ventosas, que senão o idoso não vai nem Aí conseguir. você cai porque seu pé o sapato Fica fica preso e seu preso. pé sai. Então, o importante, iluminação, ver como que está o ambiente em si. Tem muito obstáculo. Nossa, como você falou, Calil, colocam a mesinha, coloca um monte de coisa que é desnecessária. O fator medicamentoso, que muitas das vezes a gente acha assim, não tem nada a ver. Tem muito a ver. Tem muito a ver. Alimentação. Volta no medicamento, Thiago. O que pode ter a ver? Tem medicamentos que potencializam? Antidepressivo, de ansiedade. Aí Indutor de melhoraria. sono. Esses Né? indutores de sono que a pessoa toma e quer sair caminhando É pela só casa Sim. e plau. Mas é tão gostoso, é uma gominha. Essa gominha pode, né, trazer uns agravantes aí. É. Eu acho que, em geral, a gente tem muito disso, de negligenciar o efeito de remédio. Eu percebi isso comigo mesmo depois que eu tomei um remédio antigripal e fui dirigir. Eu tava, completamente grog. Eu falei, nossa. E aí eu lembrei que ele dá sono. Dá sono. Então eu nunca tinha pensado que ia dar sono na rua, porque eu estava desperto, mas não. Então, o efeito da medicação, muitas vezes aquele efeito secundário, que não é o resolver o problema para qual você tomou aquela medicação, ele pode ser um causador de muitos acidentes para você e para outras pessoas. Né? Então, Ainda bem que eu não estava na frente do carro dele. Não, nem atrás, nem do Você lado. não sabe. Mas deu certo, deu ruim. Agora eu tomei esse cuidado de não tomar mais remédio antes de sair de casa. Não Mas façam imagina, isso. E você é jovem, então Exato. o metabolismo, né, ainda é mais rápido, você consegue lidar melhor com a consequência. Agora, uma pessoa mais idosa, talvez a consequência seja mais grave, né? Porque às vezes ela nem percebe aquilo acontecendo. Quando vê, já aconteceu. Eu tenho Já pacientes que têm uma reação de muita sonolência com remédios do cotidiano, Novalgina, sabe? Esses analgésicos. Sim. Olha lá. Então. E é um efeito, assim, de muita sonolência, que até a gente descobrir que era o efeito do remédio, teve que fazer uma investigação. Então, são coisas que é um alerta, né? A gente Verdade. tem que ficar... Tudo pode virar um risco de queda, então a gente tem que observar, transformar um ambiente mais seguro. De preferência, né? Fazer exercício. Com o Exatamente. exercício Com o físico. exercício. Porque é isso, né? Acho que a gente vê muito aquela cena do idoso que cai. Agora tem câmera em todos os lugares, então você acaba vendo tudo, né?
A pessoa vai descer de uma calçada e ela vai catando o cavaco até o meio da rua. E, puf. Se você faz exercício físico, durante essa catação de cavaco, talvez você consiga recuperar o Consegue dar um equilíbrio. jogo de cintura e colocar a mão e falar assim, opa, consegui manter o equilíbrio. Exato. Claro que queda é sempre perigosa. Sempre. Independente da idade, independente da condição, ela é muito perigosa. Então, assim, com o exercício, o seu perceptômetro, vamos dizer assim, sua percepção vai ser muito mais rápida. Opa, eu tenho que colocar a mão. Então, é isso que é bom do exercício. Não só a parte física, né? Então... Perfeito. Eu vou aproveitar, então, agora, pra gente entrar. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Segue a gente no Instagram lá e responde as nossas caixinhas, por favor. A gente abriu uma caixinha e a gente recebeu algumas perguntas. E algumas delas, inclusive, vieram de fisioterapeutas. Provavelmente para poder induzir a conversa, né? Assim, citar a conversa. E aí eu achei que acho que a gente podia entrar nas perguntas. Pode ser? Sim, vamos. Fechou. Entrar umas perguntinhas aqui. Eu selecionei 5 delas, tá? Espero que a gente consiga entregar todas elas agora. A primeira era assim: tem atividade física mais indicada para pessoa idosa? Isso foi a conversa inteira nossa do podcast. Então, ouve tudo para você saber a resposta dessa, tá? Mistério, hein? Muito bom. A segunda pergunta é muito interessante também. Ó. Verdade que com o tempo fica mais difícil emagrecer e também ganhar massa? Não é que fica mais difícil. O metabolismo ele tem uma certa dificuldade porque o nosso corpo sempre está em modificações, né? Então, a gente vai ter essas modificações. Pode ser que demore um pouco mais de ganhar massa muscular. Mas aí eu vou dar uma notícia triste para vocês. Se você ficar um mês parado, sem fazer nada de atividade física, você perde de 20% a 30% da sua massa muscular. Isso quando você tem 70, 80 anos. Então, para vocês verem qual que é a importância realmente da atividade física. Sim. Eu vou até fazer um parênteses aqui, né? Que a gente muitas vezes comenta, a pessoa entrou no hospital andando. E na hora que vai sair, a pessoa muitas vezes não consegue, né? Andar com tanta segurança. Tava... E assim, isso gera muita angústia, principalmente para a família, né? Fala assim, nossa, mas como? Entrou aqui tão bem, agora está saindo assim. Pronto, gente, é isso. Perde Exatamente. muita massa muscular em período de internação. Por isso que é muito importante fazer físio enquanto está internado. Por isso que é importante não deixar de fazer exercício. E, principalmente, ter reserva. Né? Ter uma reserva muscular que vai ser conseguida, conquistada com o exercício físico antes da internação. Exercício físico, olha lá. Thiago. Tá vendo? Tô aqui, pessoal. Tá? A gente pode ir No fim, tudo conflui pro exercício físico. pro exercício físico. É por isso que a gente, aos um ano e pouco, antes de um ano, às vezes, a gente já se levanta do chão e começa a andar. Então, vamos continuar andando até o fim, né, gente? Outra pergunta, então. Qual a importância do ganho de massa muscular nos idosos? Isso você já falou, só que assim, eu queria que você fizesse de uma forma muito sucinta o porquê que é importante ganhar, no sentido de aspectos físicos e mentais dessa pessoa. Parte física. Redução de sarcopenia. Novamente, falando sobre esse assunto. Parte psicológica e cognitiva. Você ganho de mobilidade, você ter esse raciocínio, você ter essa percepção de vida. Autonomia. Autonomia. Autonomia e independência. Mais do que autonomia, independência. As duas palavras que definem o envelhecimento, que eu diria que assim, é a clássica, autonomia e independência. E aí até em questão cognitiva, né? O exercício físico, ele também proporciona uma maior irrigação no cérebro. Então, você também tem uma melhora das questões, né? Memória, atenção, isso para todas as idades. Isso está mais do que provado também cientificamente. A importância do exercício físico para essas questões cognitivas que o Calil comentou. Autonomia, independência. Aí a outra pergunta, ela é um pouco mais específica, mas eu achei muito interessante. Qual a importância da atividade física para mulheres no processo de envelhecimento? Pensando na questão da menopausa e tudo mais. Porque a menopausa acho que é o grande fantasma da vida das mulheres, né, gente? Tem ou tantos? Não. Ou duas, né? Como eu sempre falo, é muito difícil ser mulher. Calma aí. Cai. Agora eu vou ter encrenca aqui do meu lado, hein? Vai. Ajuda a redução de estresse.
melhoria de qualidade de vida, ajuda a equilibrar todas as funções hormonais, tudo, sabe? Então, nós, homens, a gente vai conseguir ter um pouco mais de tranquilidade. Olha só. A gente sempre tem mais tranquilidade. Um pouco mais. Então, assim, os benefícios são vários, mas eu destacaria esses. A gente pode falar também em fisiológicos também, que a redução de perda da massa óssea, né? Assim, se a gente não propor esse exercício, a gente vai acentuar a osteoporose. Então, Thiago, mas você só fala nessa tecla. Gente, exercício é tudo. Exercício... A gente fala a mesma coisa aqui. Não adianta, tipo, eu sei que fazer exercício é horrível. Não é legal, não. Eu sei que você é professor de educação física. Eu não gosto, eu vou fazer porque eu me sinto bem no dia seguinte. Na hora que eu tô fazendo, eu tô querendo morrer. Mas eu acho que vai muito de você se identificar com algo. Né? Eu acho que tem gente que é mais por esporte, ou aprender algo. Eu, por exemplo, dei musculação. E eu já sei que eu não vou aderir à musculação, então eu vou pensar em outras alternativas para me tornar ativa. Então, eu acho que é tentar pensar por esse lado. Você tentar encaixar algo na sua rotina que te faça bem, te motive. que seja prazeroso também. Uhum. Porque o esporte ou alguma atividade que te faça bem vai refletir além da só a parte física, a parte emocional, a parte social que a gente vem batendo na tecla. Sim. Se a gente conseguir criar essa rotina agora, quando for o senhor Calil... o senhor Calil... Ele vai estar no CrossFit e falar assim, segue aqui o idoso. Segue o idoso. Aí vai ser você, tomara, porque agora eu fico postando na internet que eu não gosto de fazer, eu não gosto mesmo. Mas eu acho que o benefício pra mim realmente é muito maior. No dia seguinte, eu acordo muito melhor. Os meus dias são melhores quando eu faço treino do que quando eu não treino. Quando eu não treino, eu viro um zumbizão, assim. Então tem não, porque tem uma motivação. Que seja o dia seguinte, mas tem uma motivação. Não, e o acordar, eu vou falar da minha sensação. Eu tô tentando melhorar nessa minha questão da atividade física. Quando eu consigo fazer uma semana com uma atividade física regular, eu me sinto a minha semana muito mais produtiva. E a semana que eu não consigo fazer, eu acordo desanimada, fico muito mais cansada. Então, eu sinto na prática qual é a diferença da atividade física na minha rotina. Então, eu acho fundamental. Sim. Justo. E você comentou um negócio muito legal. Fazer a escolha é muito difícil. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando a gente envelhece, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Vou colocar minha mãe para fazer hidroginástica. Todo mundo parece que tem um certo... desejo, não, minha mãe envelheceu, eu vou colocar para fazer. Aí você chega e pergunta para sua mãe, você tá gostando da aula? Tô odiando. Mas mãe, tem a dona Beltrina, a dona Larissa, que a gente se conhece há tanto tempo, mas eu não gosto delas. Então, a escolha da atividade física é muito importante. Você trazer para o idoso, para a pessoa idosa, a atividade que ele sinta vontade de ir. E não aquele negócio, que chato, tem que ir para a academia, tem que ir para natação, porque meu filho está mandando. Não, tem que ser uma coisa dela, que está no... mas eu não gosto de fazer nada, eu gosto de fazer caminhada. Tá tudo bem, não vou julgar, não vou falar assim, olha, tem que fazer musculação. Não. É a atividade que ela mais gosta. Sim. Isso é uma coisa que a gente também fala muito aqui, né? Ter esse cuidado com a biografia dessa pessoa, né? Às vezes a gente acha que a pessoa envelheceu e que ela não tem mais o direito da escolha, né, Fabi? Você fala muito isso. Não, por que agora ela vai fazer hidroginástica? Ela fez a vida inteira crossfit. Ela vai fazer crossfit, né? A gente fala tanto da independência e autonomia, tira a autonomia da pessoa. Ou até mesmo, eu não faço atividade física e de repente vou começar a fazer. O que eu quero escolher? Eu quero escolher boxe. Tá bom. Por eu ser idoso, eu não posso. Não,
Vai, experimenta, é uma nova Eu ia experiência. ficar nervoso se meu padrinho parecesse meu pai. Mas é isso. Mas eu ia lá na academia junto com ele observar. É a escolha dele, é a Exatamente, preferência certíssimo. dele. É. E a gente não tem o direito de tirar esta autonomia, É essa isso. independência. Até porque é Segura a isso sociedade. que você falou. A gente mantém uma rotina de acordo com as nossas preferências. Se é bom, eu vou fazer melhor e mais. Agora, se é uma coisa que eu detesto, Não por que gera que eu vou motivação. fazer? Sim. E eu acho que é isso. A autonomia e a independência vem disso. Quando você gosta, você até dá um jeito de se virar pra ir sozinho. Se você tem um acompanhante, aquele dia tá chegando a hora de você ir, você vai se virar. Gera uma ansiedade, Gera, né? e é uma ansiedade boa, gostosa. Então acho que isso é legal, motivador. Última pergunta. Opa. Lugar específico para atividades físicas 60 a mais. Você acha que é especificidade ou preconceito? Tema difícil, hein? Ela que deixa ela pro final, porque ela dá pano pra manga. Dá medo. Eu acho que qualquer lugar pode ser inclusivo. Qualquer lugar pode ser aberto. Qualquer lugar pode tornar amigo da pessoa idosa. Desde que tenha profissionais que abracem esse idoso. E não excluam, falam assim, lá vem seu Genor. Lá vem ele. Aí quando ele chega, oi, seu Genor, tudo bom? Vamos lá para a esteira. Aí chega uma siliconada, opa, tudo bem? Não, vamos lá, sua ficha de treino está aqui. E o seu Agenor está lá na esteira, lá no fundo. Então, a gente tem que proporcionar. Hoje tem muitos lugares, muitos. Tem centros de convivência, tem centro-dia, tem praças com equipamentos, tem assim, uma infinidade. É só você escolher o que você quer. O que você sente bem. Algum lugar você vai se achar. O importante é você não ficar em casa. É isso que eu puxo a orelha mesmo. Então, dentro disso, você acha que o mundo ideal é que todo lugar tivesse estrutura e pessoas capacitadas para receber esse público idoso. Sim. Hoje, o que a gente tem não é isso. Então, Não é esses isso. lugares que têm essa especificidade, elas são necessárias, porque senão esse idoso vai ser mal atendido. Eu não digo mal atendido, e sim mal assistido. Perfeito. Né? Tá. Tá. Hoje é uma necessidade, talvez não por um preconceito, mas pelo que a sociedade proporciona para essas pessoas. Exatamente. Muito bom. E aí eu Nossa. acho que reforça aquilo que a gente trouxe em episódios anteriores. A gente precisa de profissionais envolvidos, né, com as questões do envelhecimento, o cuidado com uma pessoa idosa. A gente precisa. Precisamos de todo lugar. fonoaudiólogos, de fisioterapeutas, de educadores físicos, de psicólogos. Pessoas que vão cuidar, né, dessas pessoas com um olhar diferente. E, então, gente, porque pessoas que estão se formando, olha, fiquem atentos. A gente está precisando, a população está envelhecendo. Então, a gente precisa de pessoas que vão se especializar e cuidar dos idosos. Exatamente. E cuidar não é paparicar. É muito importante dizer isso. Quando eu falo paparicar, a gente tem uma visão de infantilizar a pessoa idosa. Chegar e falar assim, oi, bonitinha, você está aqui? Você veio de novo, bonitinha? Eu tenho um ódio de gente Nossa. falar assim, idoso. Eu não Eu gosto. também. Nossa. Eu sempre dou um toque nos cuidadores, né, ou dos familiares. Falo, gente, não infantiliza. Não, ai, bebezinho. Não é Não. bebezinho. Não Pelo amor façam de Deus. isso. Veneno. Um veneno. Sabe? Ele tem a sua história de vida. Mas tem idoso que gosta de ser paparicado dessa forma. Não, gente, vamos tirar. Vamos tratar ele como gente, como pessoa. Não precisa... bonitinha. Olha, dona Florzinha, a senhorinha veio fazer aulinha hoje? Só falta a farracinha. Não. O Calil não gosta nem que fala assim com Com criança, cachorro, né? com criança. Com cachorro eu falo, mas com criança é verdade. Fica assim, ai, neném, vem aqui. Eu fico, para de falar, é um ser humano. Fala com ele como eu falo. Ó, O vem Caio aqui. tá chamando o Pedrinho, fazendo, Pedrinho, hora de pagar a conta. Vai, passa o Sou eu, esse aí mesmo. Vem aí, Faz Pedrão. um pix. E essa aí, Pedrão, o que você tá assistindo aí? É o Toro Ferdinando? Ai, Não, mas é brincadeiras, mas é real isso, né? Chama de vovó. Não, a pessoa não te É, reconhece. nem Sua sabe avó quem é não você. sua avó. Então, muito cuidado, e quem muito é cuidado. oriental, tem descendência oriental. Então, Batian. 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 Oi, Bá.
Quem é você pra me Bar, chamar de né? bar? Ainda faz um diminutivo do bar. Faz um apelido. Parece gaúcho, né? Bah. Oi, Ban. Muito bom. Gente, eu acho que a gente vai ter que encerrar. Eu tô aqui cheio de ideias de como a gente pode ampliar esse assunto. Só que eu fico pensando que a gente... Porque assim, a gente cresce a ideia do podcast e a gente tá pensando em coisas assim, extramuros. Seria muito legal a gente ter algum tipo de atividade extramuros, outdoor, com você. Seria muito legal. Combinado. Não é? Vamos pensar nisso. É, Vamos não desenvolver é? essa ideia. Leva sua mãe, vou levar meus padrinhos, a sola tá branca, vou levar isso. Vai passar no barro, assim, ó. Não, brincadeira, mas acho que seria legal a gente fazer uma análise em determinados lugares ou pensar em alguma coisa desse tipo. E a Super gente top. trazer uma coisa legal, né? Sim. Acho que seria muito bem legal, bem legal. Thiago, muito obrigado mesmo pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo seu interesse, seu interesse em compartilhar o que você sabe. Você sabe muita coisa, sabe? Fala de uma forma muito clara, muito legal. Gostei bastante mesmo, assim, da forma como foi essa conversa. Eu acho que a gente tem que ampliar ela e ir para outros caminhos, né? Porque a gente falando de prática esportiva, a gente ficou mais nessa coisa da prática de esportes, do porquê, tal. Acho que a gente pode ir além. Tem muitas coisas aí que são envolvidas. E a porta está sempre aberta para você participar com a gente aqui. Gente, eu que agradeço esse convite, assim, sabe que já tenho uma família de coração aqui. Então, assim, agradeço, assim, mesmo. Eu estou realizado. E eu vou deixar só um recado. Vamos se mexer, gente. Por favor, vamos, gente. Sem sedentarismo. Vamos. Muito bom. Sucesso. Obrigado, viu, Thiago? Muito bom, muito bom. E para vocês, lembrando que hoje tem esse episódio, pula o próximo domingo, no outro tem um episódio novo, a 1h da tarde. Segue a gente lá no Instagram, no TikTok, no YouTube. E no YouTube você vai assistir o episódio completo. E no Spotify também. Os episódios estão sempre lá. Pessoal, vocês ficam indo lá no Instagram e fica discutindo nas nossas publicações e não assiste o episódio inteiro. Vai lá ver qual é o assunto que a gente tá falando e por que o corte é um corte. O corte é um corte. Tem uma história, a gente pega 10 segundos e corta. Não é tudo que vocês estão sabendo. Assiste tudo lá, por favor, tá bom? Vai ser muito legal. Vocês vão aproveitar, vocês vão gostar. E no YouTube, ativa o sininho, dá um joinha, deixa um like no nosso vídeo, se inscreve no canal. Agora é a hora que veio. É isso aí, gente. Obrigadão, Obrigada, hein? Até a gente. próxima. Tchau. Tchau.